nossa campanha agora é uma família para pertencer. Uma família. Igreja é uma família para você pertencer. Igreja não é um lugar para você visitar. Igreja é um lugar para você pertencer. É diferente. Igreja é um lugar para você lançar suas raízes. É diferente. Quando eu morava lá na Península, teve um dia, acho que foi ano passado, ano retrasado, deu um dia uma chuva muito forte, mas muito forte, muito forte. E teve chuva, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Um vento, chuva, ventos, foi terrível. Ficamos a noite toda sem luz, foi um negócio muito... E quando nos acordamos de manhã, a rua estava completamente tomada por árvores que tinham caído. Então caiu muita árvore, muita, dezenas de árvores caíram. Eles começaram a trabalhar 2 dias para cortar as árvores e para tentar recuperar algumas árvores que tinham tombado. Preste atenção, nenhuma palmeira foi derrubada. Nenhuma palmeira foi derrubada, nenhuma palmeira. Árvores, várias delas, de todos os tamanhos, tinham sido tombadas, foram tombadas pelo vento. Mas as palmeiras não. Eu perguntei para o rapaz por quê. Ele falou assim, porque a raiz delas é muito profunda. Isso sustenta. Muitas vezes você planta uma palmeira, ela demora tempo para crescer, mas essa raiz dela está ficando cada vez mais profunda. Eu pergunto, você tem raízes na casa de Deus? Você tem raízes profundas na casa de Deus? Porque quando vieram os ventos, os vendavais, as dificuldades como essa que eu acabei de relatar, você precisa estar enraizado para poder vencer o desafio. Então eu quero, antes de mais nada, falar para vocês as características de uma família para se pertencer. Hoje eu vou falar talvez uma característica, talvez 2, para que você entenda a igreja. Por que da igreja? Porque eu queria começar falando um versículo que está em Jeremias. Você está com a lista de versículos aí? Ok, Jeremias 2:13. Coloca aí para mim. Eu não vou colocar todos os versículos, vou pular alguns. Aqui esse versículo é um versículo que está na Bíblia que me incomoda muito. Me incomoda muito. Meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Em outra versão, está cisternas rotas, que não retêm água. Vamos lá. Você está olhando um campo. Tem um campo na sua frente, um campo bem grande, você está num lugar mais baixo, o campo sobe um pouquinho assim, para você ter uma visão completa daquele campo. E de repente, você que vê na sua esquerda, você vê um campo verde. Pessoas alegres, tranquilas, né, conversando, se alimentando, árvores frutíferas, bastante água correndo. E do outro lado, você vê um campo seco, pessoas com pedaços de metal, pessoas com picaretas, pessoas cavando cisternas do outro lado. Lugar seco. Grama pequena, não tinha muitas árvores, mas um lugar árido. Esse versículo me leva para isso. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo esse campo. Do lado esquerdo, tudo seco. Perdão, tudo verde. Do lado direito, tudo seco. E isso é uma escolha. Esse versículo me incomoda porque ele fala assim, o primeiro crime que esse povo cometeu, vê se você encontra na revista atualizada, por favor. Porque o meu povo porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. Primeiro, a mim me deixaram. Quem sou eu? Sou Deus. Um manancial de águas vivas. Então, existe um lado que existe água em abundância, água saindo, água em quantidade, água. Eu já trabalhei em lugares muito secos, que você andava quilômetros e quilômetros para achar uma água, um lugar muito quente, um calor muito forte, 45 graus, e de repente, um pouco de água, pelo menos você achava um pouco de água, ai, que alívio que era. Às vezes eram gotinhas, mas aquilo matava a sede. Então aqui você tem um lado verde, que tem água sobrando, e ele fala assim, meu povo largou isso, meu povo deixou isso, meu povo abriu mão disso.
Para quê? Para ir para o outro lado, ele construir cisternas rotas. Eu pergunto, por que isso? Por que você larga alguma coisa que vai te dar uma cisterna de águas vivas, águas vivas, águas geladas, águas frescas, águas puras, limpas, dia e noite correndo, para então ir para o outro lado, pegar picaretas e quebrar pedra. Cisternas rotas são cisternas cavadas na pedra, isso tem muito no deserto. Eles esperando a chuva enche aquilo, mas essas cisternas rotas são cisternas rachadas, em algum lugar vai perdendo a água. E o pouco da água que sobra é quente, suja e muitas vezes impura. É essa. Por que me trocam para estar então com cisternas rotas, rachadas? Essa é uma pergunta que isso me intriga. Por que nós deixamos uma coisa maravilhosa para ir para o... Não, porque aqui essa cisterna é minha, eu faço ela do jeito que eu quiser, eu faço ela da maneira que eu quiser, essa cisterna é minha, eu que vou quebrar essa cisterna. Mas são rotas. Então, eu preciso construir hoje uma história em que você entenda que igreja é um lugar para você pertencer. Igreja é um lugar para você se desenvolver, para você crescer, para você ser transformado. Igreja não é um lugar para você frequentar apenas. Nós temos na igreja membros, pessoas que frequentam a igreja, mas participam da igreja. Participam de célula, participam de discipulado, participam de ministérios que nos ajudam, que estão nos ajudando sempre. Eu tenho pessoas aqui que são frequentadores, né? Tem alguns aqui que estão na igreja há muitos anos, eu não consegui dar um beijo no cara. O cara sai batido. É frequentador, venha, participa, canta, mas é frequentador. Eu tenho o visitante, aquele cara que vem porque está morando aqui perto, está conhecendo uma igreja, está dando passagem, ouviu falar na igreja e tal, e vem. Eu tenho usuário. Quem que é usuário? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, tá? Senão a gente pedir, quem é membro? Quem é visitante? Tal. O usuário é aquela pessoa que usa a igreja. Por exemplo, assim, vai ter uma reunião de casais, aí o cara aparece. Tem problema no meu casamento. Geralmente é o marido que vem trazendo a esposa. Geralmente a esposa não gosta dessa reunião. Quem gosta é marido. Vamos lá, vamos dar um jeito nesse casamento nosso. Quem vai falar é a pastora Ana, a bispa Ana, a pastora Silvana. Vamos falar lá de casamento, eu vou lá também, vamos embora. Então aparece. Usa. Vai ter uma reunião de homens, eu vou. Vai ter. Por quê? Eu frequento raramente, esporadicamente, precisa ter uma razão para isso, eu vou. Todos são bem-vindos. Eu gostaria que essa igreja se enchesse de usuários, para que eles se tornassem membros. Se enchesse de visitantes, para que eles se tornassem membros. Essa igreja aqui está de portas abertas. A nossa função é essa, nosso chamado é esse, nosso propósito é esse. Mas igreja precisa ser uma coisa que você tem que entender, que você faz parte de uma família. Deus, o próprio Deus, quando falou em Gênesis 1, 26, 27, coloca lá, Gênesis 1, 26, 27, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, façamos, quer dizer, nós, quem somos nós? Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois a sua imagem Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, Deus já começa com uma comunidade. Existe uma comunidade de 3 pessoas diferentes, um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo. Se você fizer o nosso PVI, você vai descobrir que eles têm características diferentes, personalidades diferentes, mas são um. Existe uma unidade, são diferentes, mas eles são um. Existe uma unidade. Quando nós falamos de uma raça eleita, como está lá em Efésios, ele está dizendo o seguinte, olha, a igreja é uma coleção de pessoas diferentes. É uma unidade totalmente plural. Ninguém aqui é parecido com ninguém.
Todo mundo aqui é diferente. Personalidade diferente, jeito diferente, voz diferente, criação diferente. Nós temos aqui todo tipo de gente. Nós temos vascaínos, tricolores, botafoguenses. Existem aqui alguns americanos que torcem pelo América, né? Temos até rubro-negros também. Menos. Olha a rebeldia, calma, menos. Então, nós somos pessoas diferentes. Mas, no entanto, ele fala que nós somos chamados para ter uma unidade. Somos unidade, um pensar, olhar para o mesmo lado, no mesmo instante. Olha só, tem uma história muito incrível que eu descobri em Gênesis capítulo 11. Não precisa colocar não, porque eu vou passar rapidinho, porque hoje eu tenho muito assunto para conversar com vocês. Na Torre de Babel, Deus desce do céu para a terra para descobrir o seguinte: olha, esse povo tem um coração só, eles têm uma unidade, eles têm um só pensamento. E eles acharam agora de construir uma torre para chegar aos céus, porque eles achavam que chegando uma torre até os céus, eles seriam capazes de serem iguais a Deus. Então todo mundo falava a mesma língua. E Deus falou o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa, porque eles estão muito unidos e nada será impossível para eles, porque eles estão muito unidos. O que Deus faz? Deus coloca cada um com uma língua. Cada um com uma língua. Deus começa a dar aí, né? Quem é dono de curso de idiomas, fala glória a Deus aí, que seu sustento vem disso, né? Deus falou: cada um fala uma língua, cada um fala um idioma, cada um, acabou. Isso está em Gênesis capítulo 11. Mas quando chega em Gênesis capítulo 12, coloca lá, Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus começa a dizer que Ele quer levantar um povo. No 11 ele dispersou todo mundo, mas aí chega no 12 ele fala assim: eu preciso de um povo. Ora, disse o Senhor, do 1 ao 3, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu... De ti farei uma grande nação, Olha só, no 11 ele dispersou em grupos e tribos, e confusão e divisão. Agora no 12, ele fala assim: eu quero te fazer uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. 3. E aí vem uma promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Se você começar a ler Gálatas, você vai descobrir que em Gálatas fala assim: sabeis, pois, que os filhos da fé, é que são filhos de Deus, descendentes de Abraão. Então essa promessa aqui, essa promessa é para nós que somos filhos de Abraão, que somos filhos da fé, porque cremos. Ele falou que seríamos um povo, Olha só, seríamos um povo. Então aqui, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês se levantem como um povo, para agir como um povo, com uma mesma direção, com o mesmo propósito. Pela fé, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos inseridos na família. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em cada um de nós. E esse Espírito nos leva a sermos um povo, uma unidade plural, pessoas completamente diferentes. Não é possível ser de Cristo e não ser da igreja. Não é possível ser de Cristo e não ser do corpo. Não é possível ser de Cristo e não ser da família. Você faz parte de uma família. Primeira vez que fala a igreja está em Mateus 16, com o nome Eclésia. Eclésia, eu já preguei isso aqui há um tempo atrás. Eclésia era uma comissão, era um grupo de pessoas que tinham a responsabilidade de apoiar Roma, onde Roma estivesse. Quando Roma invadia uma cidade, um país, ele deixava uma eclésia, ali naquela eclésia, as pessoas tinham o mesmo pensamento que Roma. Era um tipo de um conselho onde se defendia os interesses de Roma, os princípios de Roma, a maneira de pensar de Roma, a maneira de agir de Roma.
Eclésia. No Novo Testamento, aparece eclésia 114 vezes. 114 vezes. 5 vezes aparece sem nenhum sentido cristão. Fala de multidão, ajuntamento de pessoas. 9 vezes fala de uma comunidade universal de Cristo, uma comunidade universal de Cristo. 5 fala de uma igreja universal, espiritual. 5 vezes. 5 mais 9. Sobraram 95. 95 vezes a palavra eclésia no Novo Testamento fala de uma comunidade cristã local. Uma igreja, uma comunidade de pessoas. Fala de eclésia de Gálatas, eclésia de Efésios, eclésias na casa de fulano, eclésias na casa da mulher tal, eclésia em tal lugar. Por quê? Porque ali é que começou a haver o sentimento de uma comunidade cristã local que se desenvolvia. Eu vejo a igreja da seguinte maneira. Primeira coisa, quando tem um versículo na Bíblia que diz, onde tiver 2 ou 3 em seu nome, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Já é uma igreja. Já é uma igreja. Outro dia eu estava lá na Senador Dantas, resolvendo um problema, e tive que ir no banco, no Bradesco que tem lá, e eu estava procurando o Bradesco, perguntando, de repente eu achei um irmão da igreja aqui. E o irmão falou, não, eu estou na minha hora de almoço, vamos lá, te levo lá e tal. Fomos conversando sobre igreja, sobre a célula dele, sobre o que ele estava fazendo, ele estava animado. E de repente, quando estou na calçada da rua, encontro mais um. O rapaz da igreja, que bênção, que legal, que bacana, não sei o quê, papapá. Aí eu falei, vou aqui no banco, os caras, vamos com o senhor. Entramos, quando entramos, encontramos mais um. Aí tá aquela abração daqui, abraço dali, a igreja tinha feito um dia de comunhão, todo mundo falando de futebol, não sei o quê, não sei o quê. E aí, pastor, o que o senhor quer falar com a gente? Eu falei, meu irmão, encontrei 3, mais 4, Jesus está aqui, dentro de um banco, eu tenho que tirar uma oferta. Senti no coração de tirar uma oferta. Eu só falei, não tirei não, tá? Mas a igreja, aquilo ali era uma igreja. Aquilo ali era uma igreja. Uma igreja. Aquilo ali era uma igreja. Agora, tem a igreja, tem aquela igreja institucional, organizada. Como nós aqui, que temos liderança, temos ministração, temos oração pelos outros, temos princípio de autoridade, temos critérios aqui para participar, nós temos um conjunto de doutrinas. Isso é uma igreja. Eu quero falar para você, como é que você se lembra da sua família? Sua família tem histórias? Eu me lembro, quando fala família, eu me lembro lá da casa da minha avó materna, onde a gente se reunia, vários primos, e ali tinha todo tipo de coisa, brincadeira, confusão, e ali nós crescemos, éramos meninos, se tornamos jovens, na época de adultos, faculdade, cada um foi para o seu lado. Eu me lembro, você tem histórias? Igreja é lugar de histórias. Quantas histórias nós temos aqui, desde quando começamos no Teatro da Barra, né? Começamos no Teatro da Barra, na Avenida Hernambetiba, Avenida Lúcio Costa, né? Tantas histórias, tanta confusão com o vizinho, que o vizinho não deixava, que o vizinho fazia isso, fazia aquilo, tanta coisa, tantas histórias. Eu me lembro de histórias da minha casa, da minha família. E é tão importante você se lembrar das histórias da sua família. Eu hoje de manhã contei uma história, eu tenho uma sobrinha que frequenta o culto aqui pela manhã, e eu estava me lembrando, eu tinha um tio chamado tio Nelson. Tio Nelson, ele era da Marinha. E ele trabalhava embarcado, para cima e para baixo. E um dia nós chegamos lá, ele falou assim, olha, vai haver guerra. Isso aqui não é tempo de vocês, não. Isso aqui é um pouquinho... né? A França tinha uns barcos que vinham no nosso mar territorial pescar no nosso mar territorial. E aí a Marinha Brasileira foi lá e expulsou os caras, e prendeu os caras, deu uma confusão diplomática. E, naquela época, o presidente da França enviou 2 destroyers para o Brasil. 2 destroyers para o Brasil. No algum momento que houve a confusão, não tem história. E nós 3, éramos 3 meninos, escutando o tio falar,
já recebi uma ligação, eu vou embora amanhã e tudo indica que vai ter guerra, porque eles mandaram 2 destroyers para cá. E aí a gente falou, aí um olhou para o outro, que legal, vai ter guerra. Que bacana, meu tio vai lutar na guerra, bacana, que legal e tal. Ficamos vibrando e tal, querendo saber notícia da guerra. Uma semana depois, descobriram que não valia a pena entrar em guerra por causa de lagosta. Foi cancelada a guerra. Poxa, não vai ter guerra. Tudo ali. Eu me lembro disso. Os 3 meninos aqui, fazendo meninice, né? Igreja também tem histórias. Nós temos histórias aqui nessa igreja. Nós temos histórias de grandes vitórias. Alguns contratempos, mas esses contratempos só foram para o nosso crescimento, nos tornaram mais resilientes, mais resistentes, não nos fizeram desistir, não nos fizeram andar para trás, muito pelo contrário, nos fizeram avançar. Eu creio, em nome de Jesus, que esse ano será um ano de muita conquista. Começamos com uma grande batalha. Vocês já viram a batalha lá fora? Né? É uma verdadeira guerra. Aquilo ali é uma guerra. Mas nós vamos vencer essa guerra em nome do Senhor Jesus. Eu quero contar uma história para vocês, que é a história de Jesus com João Batista. João Batista, ele era o profeta, né, do deserto, né? Ele era o profeta do deserto. João de Batista tinha, a roupa dele era pele de camelo, entendeu? Né? Um camelo, quando você mata o camelo, tem muito couro. Então dá para fazer muita roupa, muita saia, muito tubinho, tudo fashion. E os homens tudo usavam roupa de camelo. O único problema é que cheira mal, mas não tem problema. 45, 50 graus de temperatura. A roupa deles era essa, a comida dele era mel e gafanhoto. Amém? Tem muita gente aqui na igreja que é fitness, que eu acho que você podia mudar para esse regime. Mel e gafanhoto. Você ia ficar... Tem tanta coisa inventando. Procure depois no YouTube se não tem alguém falando para você comer mel e gafanhoto. Você está bem, proteína e tal. E ele vivia no deserto, e a pregação dele era: separa, sai, raça de víboras. Ele dizia: vem para o deserto. Aquela época o pecado era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Roma era um povo, os romanos eram um povo devasso, um povo de prostituição. Roma comprava escravas para serem escravas sexuais. Roma fazia uma devassidão, eles tinham dinheiro, os soldados tinham dinheiro, então onde eles chegavam havia uma destruição dos costumes. Por isso que os fariseus naquela época cresceram, porque foi uma resistência a Roma, que era devassaladora. E João Batista falava: para você ser crente, para você ser homem de Deus, mulher de Deus, você tem que vir para o deserto, você não pode morar lá. Aí vem Jesus. Jesus vem e ele come com os publicanos e pecadores. Ele vai para o banquete, come no banquete. Um dia Jesus estava num casamento, faltou vinho. O que ele fez? Ele falou assim: enche 6 talhas de pedra. Era a água da purificação, 6 talhas de pedra. Quantos litros tem cada talha? 60. 6 vezes 60... Acabou de fazer Enem, alguém aqui. Acertou, 300, alguém acabou de fazer 360. O resto do pessoal ainda está na maquininha calculando aqui. Você já falou 360 litros. Ele falou assim: põe água, enche de água e transformou 360 litros de água em 360 litros de vinho. Outra mentalidade, outra cabeça. Olha só que coisa. E Jesus era um homem de relacionamento. Jesus estava caminhando em Jericó, tinha todo mundo apertando ele, gente, multidão na rua, multidões e multidões e multidões, e de repente olha para a árvore e fala assim: desce daí, eu preciso estar com você hoje à noite, eu preciso jantar com você hoje à noite. Olha só que diferença. Ele era um homem de relacionamento. Jesus fez relacionamentos.
Enquanto que João Batista, teve um momento que João Batista batizou Jesus, quando ele batizou Jesus, escutou uma voz dizendo, esse é meu filho em quem tenho prazer. Quando João Batista viu Jesus, reconheceu Jesus, sabia da história, que da forma como Maria tinha sido engravidada, ficado grávida, ele disse assim, eu nem posso, eu não tenho direito, eu não posso, não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele sabia disso. Mas Jesus era tão de relacionamento que um dia ele pergunta, vem cá, você era aquele que haveria de vir mesmo? Por quê? Porque você anda com pecadores, você conversa com pecadores, você participa de banquete, você veste roupas normais. João Batista, a turma de João Batista era uma turma que de longe sabia, aquela turma ali é de João Batista, por causa da roupa deles, a maneira de vestir, a maneira de caminhar, a maneira de se portar. Ele chegava na praça e começava a profetizar, raça de víboras. Mas Jesus veio diferente. Jesus veio para formar uma família. Jesus veio para ter uma família de pessoas diferentes, que antes eram publicanos e pecadores, mas agora foram transformados pelo poder de Deus. Naquele homem que era cobrador de impostos, aquele homem que eu não esqueci o nome dele, que estava em cima da árvore, qual é o nome dele? Zaqueu, oh meu Deus, Zaqueu. Veio Bartimeu na minha cabeça. Zaqueu, aquele homem era um cobrador de impostos, vê se pode, aquele homem era o ó do Borogodó, era o cara mais terrível, era um cara assim, que só pensava em dinheiro, que pensava em extorquir as pessoas, ele tirava os impostos, dava uma parte para Roma, ficava com outra. E quando Jesus fala assim, Zaqueu, desce daí que eu preciso jantar com você hoje à noite. Ele desce, prepara um banquete para Jesus. Porque eu imagino o seguinte, imagina o seguinte, Zaqueu chegou em casa e falou assim para a mulher, bem, tem um negócio para te falar. Amorzinho, estou pensando em comprar uma geladeira nova para você, tá? Tá? Aquela geladeira que você quer, toda bacana, aquela... bem, que bom, mas hoje não vai dar para comprar a tempo, porque Jesus está chegando, ele vai querer jantar com a gente. Jesus, qual era um homem famoso desse? Não quero, não sei o quê. Sabe como é que é mulher? Não, ninguém avisou nada, não preparei nada, não sei o quê. Não, bem, eu vou no supermercado, já mandei comprar macarrão e frango, a gente faz macarrão com frango. Não quero saber, não sei o quê. Não, tá bom. Jesus mais quanto? Eu contei 120 lá fora. Porque Jesus andava com 120. Eu contei 120 lá fora. Mas vai dar macarrão com frango, bem, de panela grande, a gente faz aí. Imagina a confusão que foi. Mas naquela noite, Zaqueu servindo, Zaqueu falou assim, eu quero fazer parte dessa família. Eu quero fazer parte. Ele falou assim, tudo que eu roubei eu vou devolver. Tudo que eu roubei eu vou devolver. Porque aí começa, sabe, fazer parte de um povo debaixo do mesmo espírito, fazer parte de um povo que tem arrependimento, fazer parte de um povo que tem atitudes transformadas, fazer parte de um povo com atitudes, imagina Zaqueu, sabe, gente, a igreja tem que ser aberta, a igreja tem que crer em coisas novas, né? Chega, nós já mudamos tanto. Eu tenho um amigo meu que foi expulso da igreja, não vou dizer o nome, né? Porque tem alguns aqui que vieram de lá, né? Da igreja batista, não posso falar. Ele estava tocando violão, e diz ele que ele deu uma reboladinha na música. E aí foram falar para o pastor que ele rebolou. E aí o pastor chamou a comissão e ele falou, não rebolei, eu só acompanhei o ritmo da música. Não, você rebolou. Não rebolei. Não, você rebolou. Não rebolei, você rebolou. Então, que era uma confusão, uma comissão para saber se ele rebolou ou não. Vocês estão rindo porque não é com vocês, né? Vocês estão rindo porque agora vocês podem rebolar e não tem problema, né?
Vocês podem pular, não tem problema. O que deu? Deu tanta confusão que ele falou assim, eu não quero confusão, tchau, vou embora. E foi embora e foi para o mundo. Porque a igreja, ela era tão rígida, que ela não percebeu que o mundo estava se adequando a um novo tipo de linguagem, a outro tipo de música. Graças a Deus. Não é não? Tanta coisa mudou, olha só, a nossa música mudou, a nossa maneira de falar com vocês mudou, tanta coisa mudou. Mas tudo mudou, a forma externa mudou, mas o conteúdo não, os princípios não, aquilo que nós cremos não mudou, a nossa paixão pelas almas não mudou, o amor pelo próximo não mudou, a responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho não mudou, nada mudou. Né? Você já teve tantas coisas na sua vida que você já deixou para trás, né? Quem aqui teve um Fuscão? Fuscão. Glória a Deus. Eu tinha um que era refrigerado a ar. Ele tinha 2 buracos no assoalho, assim, quando eu saía, ele entrava aquele... Era gostoso, aquele vaporzão assim. É, legal. Tanta coisa mudou. Quem aqui usou fax? Amém, amém. Esse pessoal que levantou tem mais de 50. Mais de 50. Tem um pastor amigo meu que outro dia pregou sobre biotônico Fontoura. Quem aqui... Biotônico Fontoura. Levanta o braço, biotônico Fontoura. Esse aí tem mais de 60. O pastor falou para mim o seguinte, Francisco, o biotônico Fontoura, ele tinha um álcool, um teor alcoólico. Então, a mãe dava para o filho uma colherzada, o filho ficava todo felizinho, comia tudo que tinha que botar na frente dele. É. Tem muito irmão nosso que tomava biotônico Fontoura, não era para abrir o apetite não, era que saudade da boazinha que ele tomava, agora ele substituiu por biotônico Fontoura. Ai, meu Deus. Igreja é um lugar de família, é um lugar para você pertencer. Igreja é um lugar para você descobrir que você tem um pai, o mesmo pai, o mesmo pai, o pai que te ama, o pai que é apaixonado por você. Aí tem certas pessoas que falam assim para mim, pastor, igreja é um lugar de panelinha. Sabe o que eu disse para ela? É mesmo. É um lugar de panelinha. Só quem reclama das panelinhas é quem não conseguiu entrar. Por quê? Forma a sua panelinha. Panelinha é relacionamentos. Por exemplo, nós vimos aqui o Sara Kids. Isso aqui é uma panelinha. É um panelão. Você tem o pessoal do louvor, que eles se encontram, começam a conversar, um está para o outro, música que descobriu, ficam conversando sobre música. O pessoal que está fazendo Cefap virou panelinha, porque teve o trabalho, o pastor mandou fazer um trabalho, e aí você conseguiu, você viu onde, você copiou, não sei o quê, papapá. Pessoal de célula, quando reúne, o pessoal que está debaixo da mesma liderança, por quê? Porque você faz amigos. Nós somos corpo de Cristo, sim ou não? Sim ou não? O dedo está no corpo, sim ou não? Calcanhar está no corpo, sim ou não? O joelho está no corpo, sim ou não? Cotovelo está no corpo, sim ou não? Vocês disseram que o cotovelo, o tornozelo estava no corpo, vocês disseram? Mas o dedo do pé está no cotovelo? Ligado ao cotovelo? Não. Você tem que estar ligado a alguém na igreja, algum grupo na igreja, porque... Você não pode estar ligado a todo mundo. Você não pode abrir sua vida para todo mundo. Você não pode pedir oração para todo mundo. Você tem que ter um grupo de pessoas. Você participa de uma célula. Porque a gente fala, participe de uma célula. Célula é lugar de milagres. Célula é lugar de milagres. Não é lugar de milagre. Célula é lugar de milagres. Abrir uma célula tem milagre. Tem milagre na tua vida, tem oportunidades que aparecem. O teu coração começa a ser visitado. Você começa a ser canal de bênção. Você precisa entender que você faz parte do corpo. Igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é um lugar para se pertencer, fazer parte. Eu faço parte da igreja, eu faço parte do corpo, eu faço parte, eu tenho responsabilidades, eu tenho amor, eu tenho paixão, sempre, 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 sempre.
Jesus veio mudar tudo. Deus é meu Pai. Vamos ler o Salmo 103. Eu queria ler o Salmo 103 do 1 até o 13. Congela aí, congela aí, congela aí. Nós vivemos de momentos bons e de momentos difíceis. Momento bom, por exemplo, como esse que a gente está vendo da cura do Lino, a restauração da saúde dele, de um garoto que caiu do telhado, né, que nós oramos por ele, o garoto já está em casa, que bênção, né, se machucou seriamente, conseguiu se recuperar, que vitória. Nós temos tido tantos milagres aqui. Hoje nós tivemos uma perda. Momento difícil, muito difícil. Temos que orar muito pela Sandra, pelo Fabrício, pela sua família. Assim, se você perguntar para mim, o que você acha da igreja? Eu falo assim, a igreja é a esperança do mundo. Aprendi isso com Bill Hybels. Coloca lá, igreja, no Google, igreja, a esperança do mundo. Você vai ver mais de milhões de citações em livros e trabalhos. Igreja como a esperança do mundo. Deus vê o mundo, mas o método de Deus é a igreja. Nós somos igreja e a nossa responsabilidade é salgar e trazer luz para todo mundo que está ao nosso redor. E a nossa igreja, ela é um lugar da sua caminhada. Graças a Deus eu tive as minhas filhas na igreja. Graças a Deus eu estou tendo 2 netos que estão na igreja. Né? Graças a Deus que nós estamos caminhando e o tempo está passando e nós estamos mais apaixonados por Deus. Graças a Deus que na igreja é o lugar da segunda chance. A segunda chance, aqui tem lugar para a segunda chance. Eu vejo um exemplo disso na caminhada para Emaús. Jesus caminhando para Emaús. 2 homens, eu já contei essa história aqui várias vezes. 2 homens, caminhando para Emaús. Emaús ficava para lá, Jerusalém para lá. A ordem para todos os discípulos era que ir para Jerusalém. Mas eles não, eles desobedeceram, eles foram para Emaús. Emaús era o contrário. Emaús fala de um coração que não entendeu o mundo espiritual. Emaús fala de um coração rebelde. Emaús fala de um coração sem entendimento. Por quê? Porque tinha que ir para Jerusalém, mas eles estavam indo para Emaús. E Emaús fala de rebeldia. Jesus caminhando, tinha 2 homens. Jesus tinha acabado de ressuscitar, o túmulo estava vazio, alguns discípulos já tinham ido lá e sabido que o túmulo estava vazio, já tinham falado que o túmulo estava vazio. Uma mulher recebeu o recado, encontra comigo em Jerusalém, todo mundo já sabendo disso, todo mundo preparado para isso, mas aqueles 2 estavam indo para Emaús revoltados, decepcionados, frustrados. Por quê? Porque Jesus não fez aquilo que eles queriam que Jesus fizesse. Por quê? Porque eles queriam que Jesus viesse libertar Israel. Eles queriam que Jesus fosse o libertador de Israel, não mais debaixo do jugo romano. Eles queriam expulsar Roma, mas não tinham conseguido. Jesus veio libertar o povo do pecado, não de Roma. A batalha de Jesus era outra, só que eles não entenderam isso. Mas eles andaram com Jesus. E o discurso deles foi um discurso assim, tremendamente intrigante. Por quê? Porque eles estavam caminhando, conversando, Jesus fica do lado deles e começa a perguntar, vem cá, vocês estão conversando sobre o quê? Eles falaram assim, nós estamos conversando sobre Jesus, o Nazareno, profeta, homem que fez milagres, ressuscitou morto, curou leprosos, fez coisas grandiosas, mas foi crucificado. E nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, e não redimiu. Olha a nossa frustração. Nós pensávamos que ele fosse nos libertar de Roma, e não nos libertou. Olha a frustração. Olha a frustração. Mas Jesus falou, ai meu Deus. Jesus falou assim, vem cá, vocês sabem o que está escrito nos profetas? E ele começou a falar desde Moisés, falando sobre a história dele, de Jesus, até o dia de hoje, até aqueles dias. Aqueles homens ficaram impactados, porque Jesus estava explicando para eles o que estava acontecendo. E de repente, Jesus faz menção de continuar o caminho, mas eles queriam entrar para Emaús. Eles falaram assim, fica com a gente.
Nosso coração está ardendo, fica com a gente. Porque eles começaram a entender a história de Jesus. Família não desiste de ninguém. Característica de família é, você pode ser quem for, mas você é da minha família, eu não vou desistir de você. A característica é essa. Está passando momentos difíceis? Vamos passar juntos. Jesus falou, não vou desistir de vocês dois, não. Vou não. E aí eles falaram assim, por favor, entra. E quando eles entram em casa, vão partir o pão. E quando Jesus parte o pão, eles abrem os olhos e veem que é Jesus. E Jesus desaparece. Para onde foi Jesus? Alguém do Saraquides aqui está falando Jerusalém. Para onde eles foram? Para onde Jesus foi? Isso não é pegadinha não, gente. Eu não faço isso aqui na igreja. Sabe para onde Jesus foi? Para o coração deles. Ocupou o espaço que estava aberto, que estava vazio. Jesus entrou no coração deles. Foi para Jerusalém. Mas foi dentro deles, porque eles começaram a falar assim, não, peraí, temos que ir embora. E foram levantar a cadeira e foram embora. Eu vejo assim, gente, isso é igreja. Igreja é isso. Igreja é paixão, igreja é reconciliação, igreja é misericórdia, igreja é perdão, igreja é trazer junto, igreja é construir uma nova história. Nós não vamos desistir de ninguém. Nós não vamos desistir. Jesus não desistiu no momento mais precioso do seu ministério, que foi o momento da ressurreição. Ele foi gastar aquele tempo com 2 homens rebeldes, frustrados, abatidos, cheios de perguntas, mas ele foi estar lá, porque ele queria cada um deles. Não vou perder nenhum de vocês. Igreja é lugar onde eu descubro que Deus é meu Pai. Isso é fundamental. Igreja, família para se pertencer, mas família porque todos nós temos o mesmo Pai. Vamos ler o Salmo 103? Coloca aí de 3 em 3 versículos, amigo. Coloca aí. Agora, eu quero fazer um desafio para você. Faz de conta que você é o pastor, que você é a pastora. Eu quero que você leia isso com paixão, com devoção, interesse. Eu quero daqui escutar a tua voz. Amém? Fica de pé. Vamos ler do Salmo 103, do 1 ao 13. De vez em quando a gente vai dar uma paradinha para dizer, ai meu Deus, que coisa incrível. Essa semana eu estou lendo com um irmão nosso, Mateus 16, 16 até o 30. Eu vou trocar a leitura, eu vou jogar para Salmo 103, verso de 1 a 13. Essa semana, vamos ler esse versículo, esse texto, vamos ler? Vamos ler? Eu duvido que você desista disso. Você é uma pessoa resiliente. Você vai ler quantas vezes por dia? Uma ao acordar, uma ao meio-dia. Coloca o seu relógio para despertar meio-dia. E outro ao deitar. Mas não é deitar quando você já, desculpa a expressão, está de porre, de sono, que não aguenta, você joga na cama e... Não. Antes de você ficar esgotado, você vai ler esse salmo do 1 ao 13. Fala, Salmo 103, do 1 ao 13. Vamos lá. Está preparado? Está preparado? Eu vou escutar a sua voz daqui? Hein? Eu já sei, eu conheço a tua vida. Tu já foi aquele cara que andou atrás do trio elétrico. Eu já sei que você foi aquele cara que pagou R$500 por um badaco, saiu correndo, pulando e tropeçando, gritando, né? Agora chega aqui na igreja, fica cheio de timidez, fica cheio de, né? Eu quero escutar a tua voz, pode ser? 1, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao e tudo que há em mim, o seu, bendize, e não te esqueças, é Ele.
Para aí. Gostou do 3? Gostou do 3? Você pode declarar esse versículo com fé, com força, determinação, você pode? Vamos lá, de novo o 3. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. O 4, agora o 4. O 4 é completo. O 4 é completo. O 4 é tudo. Quem da cova regime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Amém. Olha só, é Ele que aqui fala de libertação, que da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia. Quer dizer, quando o cara já tinha perdido tudo, quando o cara já não tinha mais esperança, Ele redime, Ele volta, Ele traz de volta. E coroa de graça e misericórdia. No meu aqui número 4. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. O Senhor faz, no último ali eu sei, o Senhor faz justiça. Fala de novo, o Senhor faz justiça. E julga todos os oprimidos. Na minha versão fala, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. 7, fala assim, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Manifestou os seus caminhos. Calma, vamos falar de novo, porque está muito mal ensaiado isso, tá bom? Nós estamos sendo filmados e isso vai reverberar para o mundo inteiro. Por favor, não me deixem mal, tá? Vamos lá, o 7 de novo. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aqui fala, não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Fala assim para a pessoa do outro lado, aleluia, glória a Deus. Ele não repreende, Ele não fica irado eternamente. O Senhor é compassivo, misericórdia. Sabe quem é esse aí? Teu Pai! Teu Pai! Teu Pai! É o Pai nosso que estás nos céus. Teu Pai. Aqui é lugar de você aprender que você tem um Pai. E esse Pai é compreensivo, compassivo, misericordioso. Ele te perdoa. Ele. Vamos lá. 10, 11 e 12. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui com próprias nossas iniquidades. Para. Tem que parar, não tem que parar? Tem que parar, não tem que parar? Quando você fecha a porta do teu quarto, pega a Bíblia e lê isso em voz alta. E quando você lê esse versículo número 10, você dá pirueta. Você grita de alegria. Você fala, nada. Ele não retribui os nossos pecados, segundo os nossos pecados. Não retribui consoante as nossas iniquidades. Olha só. Pois quanto assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. 13. O Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Essa semana, você tem uma leitura bíblica, que eu sei, né? Uns estão lendo Josué, né? Outros estão lendo, eu estou lendo o Novo Testamento, mas eu queria que essa semana você orasse Salmo de 1 a 13
todos os dias. Porque você precisa que essa verdade não seja um escudo para você. Pode ser que agora essa verdade seja um escudo, mas eu quero que essa verdade faça parte de você. Escudo é aquilo que você tem para as setas não te pegarem, não te chegarem até você. Mas vai ter um momento que essa verdade vai ser parte de você. O escudo é você. Nada pode te atingir. Quando você tem entendimento do Salmo 103. Igreja, família para se pertencer. Igreja, família que tem um Pai. Pai nosso que está nos céus. E Ele faz toda a diferença. Podemos orar? Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala: você é meu irmão, você é da minha família. Que bom fazer parte. Fala assim para o seu irmão: quando eu te conheci, minha vida mudou. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Quando eu te conheci, minha vida mudou. Aleluia. Se eu fosse você, eu ia ir no balcão, dava seu nome, seu telefone, e pensei: eu quero participar de uma célula, eu quero participar dessa família, eu quero entrar no discipulado, eu quero fazer o Instituto de Vencedores, depois eu faço o Cefap, eu quero participar, eu não quero ser apenas um frequentador, eu quero ser uma pessoa que tem raízes, para quando a tempestade vir, não me derrubar, mas eu posso estar plantado junto ao ribeiro de águas vivas. O meu povo cometeu dois males. O meu povo cometeu dois erros, dois males. Primeiro, abandonou as fontes de águas vivas. E segundo, foi construir para si cisternas rotas que não retêm a água. Qual é a sua escolha? A escolha de cada um. Qual é a sua escolha? Você está cansado? Você está cansado porque você está fazendo cisterna rota. E isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha, você que faz essa escolha. Não somos nós. Eu não posso escolher por você. Ninguém pode escolher por você. É você que escolhe. Fecha seus olhos um instante. Fecha seus olhos um instante. Põe a mão no teu coração. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, porque através dele eu tenho meus pecados perdoados. Obrigado, meu Senhor, meu Salvador. Ainda com olhos fechados, quem aqui fez essa oração hoje pela primeira vez na sua vida? Quem aqui fez essa oração? Levante um dos seus braços. Quem fez essa oração hoje? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Você que levantou o braço, me procure no final do culto, eu quero orar com você. Me procure no final do culto, eu quero orar com você. Ok? Porque eu quero falar de um plano especial que Deus tem para a sua vida. Amém? Posso orar com você? Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz do coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está escondido, você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita?
Salmo 103. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Lembrando a você, igreja, que nós vamos ter essa semana, semana de santificação. Às 6 horas da manhã e às 19 horas nós temos culto de oração aqui. Você não pode perder. Num desses dias, num desses horários, apareça, venha com a sua célula. É importante a sua participação. Deus te abençoe. Boa semana. Deus te abençoe.